Deus tem uma palavra forte para a tua vida nessa noite, amém? Abra o seu coração, deixe o rio de Deus fluir. Você que está nos assistindo pela internet, que essa mensagem ela possa entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai. Vem inundar os corações desejosos pela tua presença, meu Deus. Oh, Santo Espírito, tens liberdade, Pai. Gênesis 13. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a tua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina verdejante do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contra o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Pai, governa-nos, ó Deus, neste lugar, em nossas vidas. Venha teu reino sobre nós. Seja feito, Deus, o teu querer. Perdoa-nos, meu Pai. Perdoa os nossos pecados. Fala conosco, ó Deus, no mais íntimo de nosso coração. E que, ó Deus, venha repreender agora todo espírito que não provém do Senhor, de mentira, de engano, que caia por terra agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus. Podeis assentar, aleluias. Queridos, Deus tem algo maravilhoso. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo fale contigo, porque o Espírito Santo ele é muito educado. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E
E eu estava meditando na palavra hoje, aqui em Gênesis capítulo 13, quando na verdade o Espírito Santo começou a ministrar essa mensagem hoje pela manhã ao meu coração, na hora que eu estava ministrando na escola bíblica dominical. E Deus começou a falar muito ao meu coração acerca da vida de Ló, e se eu tenho um tema para essa mensagem, seria as escolhas desastrosas de Ló. Ló escolheu em toda a sua vida erroneamente, e se precipitou nas suas escolhas, tomou decisões que destruíram o seu futuro, que fizeram com que os seus filhos, a sua família, enfim, nós vamos viajar aqui no rema, na revelação da palavra que o Senhor nos deu acerca da vida de Ló, para que possamos entender o propósito de Deus para cada uma de nossas vidas. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis 13 que Abraão ainda, no versículo 1, a Bíblia diz que Abraão desceu, Abraão do Egito, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Para quem não sabe, Ló era sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão. E Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Abraão tinha uma aliança com Deus. Sim ou não? Abraão, ele tinha uma aliança com o Senhor, e a Bíblia diz que Abraão invocou ali o nome do Senhor. Abraão, ele invocava a presença de Deus, e por isso a mão do Senhor, se você analisar toda a vida de Abraão, a mão de Deus estava sobre a vida de Abraão. Por quê? Por causa das suas escolhas, porque Abraão escolheu obedecer à voz do Senhor. Quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz assim: Abraão, sai da tua tenda, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então Abraão sai do meio da sua casa, larga os seus parentes e vai, obedece a voz do Senhor. E aqui nós temos o seu sobrinho que estava com Abraão e era abençoado por causa da unção que estava sobre a vida de Abraão. Queridos, entenda algo que eu vou falar para vocês nessa noite, porque é princípio de Deus. Quando você tem unção na sua vida, a bênção de Deus está sobre a sua vida, e todos que estão à sua volta, que estão com você, são abençoados por causa da unção que está na sua vida. E a unção que eu honro, nela eu prospero. Enquanto Ló andou com Abraão, ele prosperou. A Bíblia diz aqui no versículo, é muito importante isso, os detalhes que o Espírito Santo fala conosco. A Bíblia diz no versículo 1, e tudo que tinha, e ele, e toda a família, e Ló. Versículo 2, a Bíblia diz que Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro, fazendo as suas jornadas, Abraão invocou. Versículo 5 diz assim: também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Então, a bênção que estava sobre a vida de Abraão estava sobre a vida de Ló. Por quê? Porque enquanto Ló andava com Abraão, a unção estava nele também. Então cuidado com as suas escolhas, com as pessoas que você caminha, porque isso vai definir onde você vai chegar. Deus tem falado muito isso ultimamente. Às vezes as nossas escolhas desastrosas vão definir o lugar onde que nós vamos chegar. E Ló, enquanto ele estava andando com seu tio, que tinha uma unção, queridos, não é eu, o pastor Roberto, que eu sou barro, sou
som. Amém, queridos? Voltando aqui, onde que eu estava. Então, enquanto Ló andava com Abraão, a bênção de Deus estava sobre a vida de Ló. Mas só que a Bíblia diz que em um determinado momento, a riqueza deles eram tantas, olha só, que eles não conseguiam mais conviver juntos, os pastores do gado deles. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ló avistou, ele havia se esquecido que tudo que Deus tinha feito na vida dele, através da vida de Abraão. Os irmãos lembram da história de Ruth? Noemi virou para Ruth e Orfa falou assim: ó, vão embora, eu não tenho nada para oferecer para vocês. E a Bíblia diz que Orfa foi embora, despediu dela, chorou e voltou para sua família. Mas o que Ruth fez? Onde tu fores, irei eu, onde tu andares, andarei eu, o teu Deus é o meu Deus. Ruth tinha uma aliança com Noemi. Na primeira briga, Ló foi embora. Qual deveria ser a atitude de Ló? Meu tio, tudo que eu tenho e sou foi Deus que me deu através da sua vida. Se eu sou abençoado porque eu ando contigo, se a bênção do Senhor está sobre mim é porque o Senhor que tem aliança com Deus. Então, o Senhor pode até ir para a direita, eu vou atrás do Senhor, eu vou até despedir esses pastores que estão brigando, mas eu não te largo. Aliança é uma coisa muito séria, e as pessoas de hoje não entendem o que é aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. A gente canta isso aqui. Ló, ele não honrou a aliança que tinha com seu tio, e na primeira oportunidade que ele fez, ele foi e olhou para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o coração de Ló não foi reto diante de Deus. É tanto, querido, que a Bíblia nos diz aqui: levantou Ló, versículo 10, os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Entenda algo, que é uma revelação de Deus. Você não sabe, mas você pode ter certeza que Ló já sabia da fama que existia em Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia nos diz aqui que os homens daqueles lugares, versículo 3, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Meu irmão, presta atenção que eu vou falar com você. Se eu sei que o lugar é um lugar de pecador, de gente ruim, eu vou me aliançar a essas pessoas? Foi o que Ló fez. Largou um homem da unção para procurar a perdição. Então as escolhas que Ló fez, meu irmão, no decorrer da sua caminhada, foram desastrosas e tiveram consequências gravíssimas. Entenda isso, gravíssimas. Ele não lutou pela aliança, ele não lutou para ficar junto do seu tio, porque tudo que ele tinha conquistado, entenda isso, querido. Como eu estava falando aqui, não é eu, pastor Roberto, não, mas existe uma unção sobre a minha vida. Amém, igreja? Existe uma unção, e a unção que eu honro, eu prospero nela. Eu não
quero que ninguém me idolatre. Não é nada disso não. Está amarrado, destruído aqui. Só quem reina aqui é o Senhor Jesus, irmãos. Mas se eu honro a unção nela, eu vou prosperar nela, eu vou ser abençoado. Jesus, ele falava isso diretamente com os discípulos, que quando ele chegou na sua terra, ele não pôde fazer milagre como nos outros lugares. Por quê? Porque as pessoas não honravam ele na unção dele. E não pôde Jesus fazer muitos milagres porque eles não acreditavam nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a unção que eu ando, é a unção que eu busco. Enquanto Ló andou com Abraão, Deus abençoou ele, multiplicou tudo. Então mesmo, enquanto eu ando na bênção, enquanto eu ando na aliança, enquanto eu ando honrando a Deus, honrando a sua palavra, eu vou prosperar em todos os meus caminhos. É aí que você diga glória a Deus. Qual tem sido as suas escolhas? Como eu disse no início, olha, não é o lugar onde que você está, é quem está com você. Porque Ló foi para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e se deu mal, e Abraão foi para o deserto. Olha o que é interessante. Logo depois que Ló deixou a Abraão, Deus apareceu para Abraão e disse o Senhor a Abraão, versículo 14, preste atenção nisso. Depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que vês eu te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Presta atenção aqui em mim agora. Quando Ló abandona Abraão, Deus aparece para ele logo em seguida. Por quê? Porque com certeza que Abraão ficou muito triste. Abraão tinha Ló como um filho. Abraão ficou decepcionado. Mas ele não via outra alternativa. Ele deu uma escolha para Ló. Às vezes, querido, na nossa caminhada, na caminhada com Cristo, a gente vai ter momentos difíceis, mas nós não podemos nos esquecer da aliança. Nós não podemos esquecer da unção. Nós não podemos nos esquecer. E Ló pisou em tudo em cima disso. Então Deus vai, aparece para Abraão e diz: Abraão, meu filho, presta atenção, filho, a minha aliança é com você. Olha essa terra toda aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tudo isso, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, eu vou te dar, tu e a tua semente. Não te preocupa com aqueles que te abandonaram. Não te preocupa com Ló, que virou as costas para você, porque eu confirmo mais uma vez a minha aliança com você, querido. Se você está bem com Deus, querido, em nome de Jesus Cristo, permaneça bem com o Senhor. Não arrede o pé da aliança, não arrede o pé, meu irmão, da unção que Deus está colocando. Sabe por quê? Porque no momento certo o Senhor vai te honrar. E quando a honra vem de Deus, você pode até estar no deserto, meu irmão, você vai prosperar como você nunca prosperou. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, né, aparentemente Ló tomou a melhor decisão. Vou lá, queria ler o lugar, Sodoma e Gomorra é o lugar, é o que há de melhor. Tudo bonito, mas o povo é mau, imoral. Os varões são maus, não temem a Deus. Estou fora de tudo aquilo que não agrada ao meu Deus. Ló foi para Sodoma e Gomorra e Deus reafirma a aliança com ele. Nas nossas escolhas, Deus, quando a gente toma a escolha certa em obedecer a Deus, Deus reafirma a aliança. Note isso. Deus já não tinha falado isso para Abraão? Já. Mas quando a gente obedece Ele, Ele continua dizendo: olha, eu estou contigo, hein?
Não esquenta a cabeça não. Continua firme. Obedece a minha palavra, obedece a minha voz. Segue a minha unção, porque eu estou contigo. E aquilo que eu prometi para você vai se cumprir. Aquilo que eu te prometi, filho, aquilo que eu te prometi, filha, vai se cumprir. Mas você tem apenas que obedecer. Abraão foi para o deserto, obedeceu a voz do Senhor, saiu do Egito, fez a sua caminhada e foi para Canaã, que é a terra da promessa, meu irmão. Biblicamente, profeticamente, espiritualmente, Canaã é o lugar da presença do Senhor. Sabe que quando eu comecei a ler aqui, Deus me deu outra revelação, que vai ser outra palavra. Enquanto os pastores de Abraão e Ló brigavam, os cananeus tomavam conta de tudo. Isso aqui é uma palavra para outro dia. Deus já ministrou aqui. A Bíblia diz: enquanto eles contendiam os cananeus, está escrito aí, ó. Enquanto os pastores brigavam, os cananeus, os ferezeus habitavam na terra deles. Enquanto os crentes brigam, meu irmão, o capeta toma posse de tudo. Está entendendo? Deus é fiel à aliança. Deus tinha uma... Sabe, querido, Deus conhecia Abraão. Deus promete a Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Mas tem 100 anos, mas não tem problema não. Acaso existe alguma coisa impossível para mim? E Sara estava ouvindo por detrás, tinha 90 anos. Cessou até meu jeito de mulher, não tenho mais os dias de mulher mais. Mas o Senhor confirmou a aliança com Abraão. Na sua fidelidade, Deus deu Isaac quando ele tinha 100 anos. Na tua fidelidade, meu irmão, você pode até não estar produzindo da forma quando você era mais jovem, mas o nosso Deus é Deus que tem poder de fazer o impossível acontecer. Oh meu Deus, onde estão os crentes para dar um glória aí? Aleluias. A questão não é onde você está, mas com quem você está. Quem lembra de Obed-Edom? Os irmãos lembram de Obed-Edom? Quem foi Obed-Edom? Ninguém conhecia Obed-Edom até que o dia que a arca entrou na casa dele. O dia que a arca entra na nossa vida, meu irmão, tudo muda. Não é quem eu sou, é quem está comigo. Não é quem você é quem está com você, querido. Aleluia. Às vezes você nasceu pobre, você nasceu sem ter emberço, sem emberço de ouro. Você não tem um pai que te deu tudo, mas você tem um pai que tem tudo e tem todo o poder. Você tem apenas que agradar a Ele, mas você se esquece disso. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26 diz: ao homem que me agrada vou dar inteligência, sabedoria e prosperidade. Mas ao pecador, o homem que não me agrada, ele vai juntar, trabalhar para dar para quem me agrada. Está escrito na palavra. Então, querido, o que você tem que fazer é agradar a Deus, é andar em aliança com Deus, é andar na unção de Deus. Está próximo de pessoas que vão te colocar próximo de Deus. Sai de perto das pessoas que te levam para longe de Deus. Ló tinha que ficar agarrado na barra da saia de Abraão, meu irmão, porque a unção estava na vida de Abraão. Sabe qual que é a estratégia do inimigo? Afastar as ovelhas do pastor. É a estratégia número 1 do diabo até hoje. Você sabe quando a ovelha está muito bem, quando ela começa... Quando ela não está muito bem, quando ela se afasta da igreja, se afasta do pastor. É você saber o primeiro sinal. A pessoa era uma bênção na igreja, de repente ela sumiu. Pastor, mas nós estamos em pandemia. Ah, tá. Pandemia agora é todos os motivos do mundo que a pessoa não vem na igreja, nem participa dos trabalhos. E antes, como que era? Não tinha pandemia, né? Enfim... Quando a ovelha se distancia do pastor, ela fica susceptível ao que, Renatinho? Pragas, tudo que não presta.
Assim é a ovelha. Ela fica longe do rebanho, longe da igreja, longe do pastor, ela vai começar a adoecer, porque não vai ter ninguém que trata dela. E aí, meu irmão, é uma presa fácil para o inimigo. Uma presa fácil. Foi isso que aconteceu com Ló. Ele saiu de perto da unção. Sabe, quando o Obed-edom, a arca entrou na casa dele, ficou 3 meses lá, 3 meses. E chegou no ouvido do rei Davi que Deus estava prosperando muito Obed-edom, que a mão do Senhor estava sobre a vida de Obed-edom. Sabe o que Davi fez? Agora nós vamos buscar a arca. Quando a arca saiu da casa de Obed-edom, sabe o que Obed-edom fez? Foi atrás da arca. Quem está entendendo? Meu irmão, Obed-edom não era nem judeu. Ele não podia se chegar para dentro do templo. Mas ele ficou tão impactado com a unção da arca. Ele ficou tão impactado. E a bênção que a Bíblia nos diz, que o rei Davi abriu um excedente para colocar ele como porteiro. E os seus filhos, e todos eles foram porteiros do templo. Eles não podiam entrar, mas eles ficaram o mais próximo possível da bênção e da unção de Deus. Você está entendendo, querido? Fica mais próximo possível da unção de Deus. Sabe, depois, sabe o que aconteceu? Deus honrou tanto a família de Obed-edom que eles se tornaram, sabe o que? Os guardas dos tesouros. A família de Obed-edom passou a cuidar dos tesouros do templo. Eles guardavam a portaria, eram os porteiros, mas depois eles passaram a guardar aquilo que era de mais valioso. Meu irmão, quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. É assim que funciona. Mas Ló não aprendeu. E aí, para a gente encurtar, que senão fica aqui até meia-noite falando só sobre Ló. E Abraão estava com Deus, e Deus era a fonte de todas as bênçãos na vida dele. E independente de onde Abraão fosse, a unção de Deus estava sobre a vida dele. Por quê? Porque Abraão obedecia a voz do Senhor. Abraão obedecia a voz de Deus. A fonte da prosperidade de Ló era Abraão, não por causa de Abraão em si, mas por causa da unção que estava, da aliança que estava sobre a vida de Abraão. Porque sua fonte era Deus, e ele resolveu deixar, porque achava que ele poderia ser melhor e maior do que o seu tio Abraão. Aí que começa a queda de Ló, porque nossas escolhas vão ter resultados. O que você escolhe hoje, meu irmão, vai ter resultado. A minha prosperidade, a minha bênção, a minha unção, meu irmão, tem como fonte o Senhor Jesus. E a sua? A gente tem que entender essas coisas. A Bíblia nos diz em Gênesis 14, eu vou resumir o capítulo de Gênesis 14, porque fala também que Ló, quando ele sai de Abraão, a primeira coisa, sabe o que acontece? Ló perdeu seus bens. Está escrito aqui, leia Gênesis 14, versículo 12. Diz assim: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Está entendendo? Quando Ló deixa Abraão, capítulo 14, a primeira coisa que acontece, roubaram tudo deles. Quando a gente sai da perto da unção, meu irmão, o capeta, meu irmão, que veio para matar, roubar e destruir, começa a pôr a mão em tudo. Está escrito aqui, irmão. Tomaram a Ló, tomaram os seus bens, a sua fazenda. Quando Ló deixa Abraão, meu irmão, o mundo vira de cabeça para baixo. E sabe quem foi defender ele? Adivinha quem? Adivinha quem? Abraão. A Bíblia nos diz
no versículo 14 de Gênesis 14, que ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, que era o pai de Ló e Ló, armou os seus criados nascidos em sua casa e levou 318 e perseguiu até Dama. Irmão, quem tem aliança, até com quem não tem aliança, ele vai atrás. Foi isso que Abraão fez, porque Abraão era um homem de honra. Ele podia falar assim: não, meu sobrinho me abandonou, meu sobrinho foi para Sodoma e Gomorra, agora é que ele paga as consequências das suas escolhas. A Bíblia diz que ele levou todo mundo que nasceu na casa dele, todos eram 318, pegou sua família e colocou em risco por causa de Ló. Sabe o que aconteceu? Versículo 15, versículo 16: e tornou a trazer toda a fazenda. Olha só, foi Abraão se aproximar de Ló. Versículo 16: tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e seu povo. Deus restituiu, meu irmão. Foi Ló chegar perto de Abraão, ou seja, foi Abraão se aproximar de Ló. Deus restituiu tudo na vida de Ló. Só que tem um detalhe. Depois daquela guerra, foi uma guerra, né? Que Abraão vai lá e reconquista tudo para Ló, sua fazenda, sua família, coloca em liberdade. Para onde que Abraão foi? Está escrito aí no versículo 18. O que está escrito aí no versículo 18 de Gênesis 14? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Meu irmão, até hoje eu não entendi por que Deus colocou esses versículos logo depois disso aqui. A Bíblia diz que e foi a Melquisedeque, rei de Salém, e trouxe pão e vinho. Pão e vinho lembra de quê? Aliança. Melquisedeque está lá no livro de Hebreus capítulo 11. Fala sobre o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, para os teólogos, é a prefiguração do sacerdócio de Cristo Jesus. Pão e vinho, o corpo e o sangue de Cristo. E a Bíblia diz que Abraão foi até, depois da guerra da conquista, Abraão foi até ele, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Irmão, não tinha lei, não existia lei ainda, Moisés nem existia ainda, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão foi aonde? Até o sacerdote. O que ele fez? Melquisedeque então abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Sabe, querido, uma revelação tremenda. Quando a gente tem aliança com Deus, cada nível, cada conquista, Deus nos leva mais alto, Deus nos leva mais adiante, um nível maior, um nível espiritual maior. A tua oração vai ser mais poderosa, as tuas conquistas vai ser às vezes mais difícil, mas serão mais grandiosas. Você está entendendo? Quem está entendendo? Talvez você não está entendendo. Então, se você está entendendo, diga: meu Deus, eu recebo essa palavra na minha vida. Glória a Deus. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas minhas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Mas não tinha lei, não existia dízimo. Por que Abraão deu dízimo? Porque Abraão andava com Deus e sabia o coração de Deus. E sabe para onde que Ló foi? Voltou para Sodoma e Gomorra. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 19. Gênesis 19, versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, estava o quê? Ló assentado à porta de Sodoma, irmão. Ah, meu Deus do céu. Quantas vezes você tentou ajudar alguém que não quer nada com Deus? Você ajuda ele, você entra na guerra por ele. Enquanto você vai para sacrificar a Deus, ele volta para Sodoma e Gomorra, para o mundo. Que Sodoma e Gomorra simboliza o mundo, pecado, imoralidade. Ele se assentou
em Sodoma e Gomorra. Por isso que eu falei que o tema dessa mensagem era escolhas desastrosas de Ló. Enquanto Abraão, meu irmão, depois da conquista, falou assim: eu vou louvar a Deus, porque o Senhor entregou os meus inimigos nas minhas mãos. E ali ele celebrou a ceia, meu irmão, há mais de 5, 6 mil anos antes. Por quê? Porque Abraão andava com Deus. Abraão era obedecedor dos mandamentos do Senhor, obedecia a voz de Deus. Então, se você quer fazer a diferença, meu irmão, se você quer ser usado por Deus, aprenda a obedecer a voz do Senhor. Aprenda a andar na presença de Deus. Aprenda, meu irmão, a colar na unção, porque sem isso você nunca vai conquistar nada. Abraão, lá em Gênesis 14, ele vai e entrega o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus vivo. E ali ele diz, deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: olha só, isso aqui é muito forte. O rei de Sodoma disse a Abraão: dá minhas almas e toma a fazenda para ti. Ele queria os homens e disse: você pode ficar com todos os despojos. Mas o que Abraão fez? Abraão, porém, disse ao rei: levantei minha mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correr do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente os jovens que comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Ané, Escol e Man, e estes que tornem a sua parte. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Abraão não se contaminava com Sodoma, porque ele conhecia Sodoma. Abraão tem aliança com Deus, vai ao sacerdote Melquisedeque, oferece o sacrifício, ceia. Na primeira oportunidade, o rei de Sodoma diz assim: olha, me dá as almas. E ele fala assim: não quero nada teu. Irmão, não ponha nada, não ponha as tuas mãos nesse mundo tenebroso, maligno, as coisas erradas, sujas. Tem uma aliança com Deus. Mas como eu disse, Ló voltou para Sodoma e Gomorra. Abraão se sacrificou, enquanto Ló voltou para o mundo. Nossas escolhas vão ter resultado. Ló perdeu os seus bens, versículo 12 de Gênesis 14. Foi lá Abraão na guerra, lutou pelo seu sobrinho, e Deus restituiu. Depois da guerra, Abraão vai sacrificar a Deus, e Ló volta para Sodoma e Gomorra. Olha só, perdeu sua família. As escolhas que nós fazemos erradas têm consequências graves. Pais e mães, suas escolhas erradas, seus filhos vão sofrer com consequências. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Eu vejo cada dia filhos sofrendo pelas escolhas erradas e ruins dos seus pais. A gente vê filhos sofrendo. Então, meu irmão, se você quer ver a felicidade do seu filho, ande com Deus, ande na presença do Senhor, porque Ele sim vai nos levar aos pastos verdejantes. A salvação, querido, para a gente terminar aqui, no capítulo 19, depois você pode ler na sua casa, o que aconteceu. A Bíblia diz então, para resumir, que Deus manda 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E sabe quem foi o primeiro intercessor? Porque antes de ir para Sodoma e Gomorra, os 2 anjos passaram na casa de Abraão. Sabe o que Abraão fez? Leia Gênesis 19, irmão. Aliás, Gênesis 18. Que
os anjos apareceram na casa de Abraão. Sabe o que Abraão fez? Pelo amor de Deus, mulher, vamos oferecer aqui um sacrifício aqui. Vamos dar o melhor para esse povo. E a Bíblia diz que o próprio Deus estava lá. Quem era esse Deus lá, meu irmão? É Yeshua. Só você ler, vai estar em letras maiúsculas. Deus perguntou para Abraão. Então era Yeshua, Jesus, o Rei dos Reis, foi lá. E Abraão ofereceu o sacrifício. E aí Abraão começa, sabe a quê? Porque eles disseram assim: nós estamos aqui para te dizer que nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Eu estou tentando ser o mais resumido possível. E aí sabe o que Abraão começa a interceder por quem? De novo, por Ló. Abraão começa a dizer assim: Ló, aliás, Abraão começa a dizer assim: se lá tiver 50 justos na cidade, o senhor destruiria? Se tivesse 40, não. Se tivesse 30 justos, não. E foi falando, fui por fim. Se tiver 10 justos, eu não destruo. E saiu os anjos agora. E sabe para onde que eles foram? Avisar Ló. Por causa de quê? Da intercessão de Abraão, seu tio. Só por isso que ele não foi destruído. Porque tinha alguém de joelhos por ele. Escrito aí, Gênesis 18, 19, 20, você vai ver essa história. E sabe o que aconteceu em Gênesis 20? Aliás, Gênesis 19, que quando ele chegou lá, versículo 12 diz assim: então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui, teu genro, falando com Ló, os teus filhos, tuas filhas e todos quanto tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos do seu genro. Viu o que aconteceu? Ló foi avisar os seus genros. Os genros deles eram quem? De Sodoma e Gomorra. Ou seja, Ló levou a família dele para habitar no meio de um povo mundano, imoral. E na hora que Deus quer libertar toda a família e livrar a família, eles viram para ele e começam a zombar de Ló, falando que ele era bobo, louco. Deixa eu falar algo para você aqui que é muito sério. Deus tem plano, meu irmão, de salvar toda a família. Amém, igreja? Mas as tuas escolhas, meu irmão. Por quê? Porque Deus avisa. Quantas vezes você talvez avisou alguém da sua casa, da sua família, e as pessoas não deram crédito à tua pregação? Quantas vezes você falou com o pessoal: fulano, muda de vida? Foi o que Ló fez. Ele foi avisado pelos anjos, e ali chega por diante dos seus genros. O genro dele começa a rir dele, fala assim: deixa de ser bobo, Ló, deixa de ser bobo, isso não vai acontecer não. Começaram a zombar dele. Então o plano de Deus principal é salvar toda a tua casa, toda a tua família, mas cada um vai ser salvo de acordo com a sua fé e com sua atitude, porque a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia nos diz, sabe o que acontece? Versículo 15 diz assim: ao amanhecer os anjos então apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão das suas duas filhas, e sendo-se-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. Meu irmão, olha só o que Deus fez com Ló. Olha só o que Deus fez com Ló. Deus tirou a força, Ló, por causa da intercessão de Abraão. E aí lá no versículo 29 diz assim: aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina,
Deus se lembrou de quem? Irmão, de quem que Deus se lembrou? De Abraão. Está aqui, ó. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Meu irmão, Deus se lembrou foi de Abraão, não foi de Ló não, porque Ló tinha sido infiel. Sabe o que acontece? Estou terminando já, estou fechando, segura essa aqui. Eles foram tirados de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olhou para trás e o anjo falou que ela não poderia olhar para trás. Virou uma estátua de sal. Na primeira noite, as duas filhas de Ló embebedaram o seu pai e tiveram relações com ele. Está escrito aqui, versículo 35: e deram a beber vinho ao seu pai. Também naquela noite levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, e nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai, e teve a primogênita um filho que se chamou Moabe. Lembra de Moabe? Os moabitas? Filho de Ló. Se tornou um dos piores inimigos de Israel. Sabe qual foi o nome do outro abençoado? Do filho? E o menor também teve um filho e chamou seu nome de Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon, os amonitas. Moabitas e amonitas foram os povos que mais perseguiram Israel. Os moabitas eram terríveis. Sabe que quando eu me desvio, quando eu tenho escolhas erradas na minha vida, meu irmão, as consequências vêm. As famílias se perdem. Ló, se tivesse ido para o deserto com Abraão, seu pai, as suas filhas não haviam se perdido. A sua mulher não tinha virado uma estátua de sal. Ló teve a segunda chance. Quando Deus foi lá, ele perdeu tudo. Sabe, ele perdeu tudo, velho. Perdão da expressão, velho. Ele perdeu tudo. Abraão foi lá, deu a vida por ele, levou toda a sua casa, lutou por ele. E enquanto Abraão sacrificava e comia ceia, Ló estava lá nas campinas verdejantes de novo, no meio da imoralidade. E por fim, Deus deu o terceiro livramento. Tirou eles de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu de dentro deles. Está entendendo? As filhas de Ló foram tiradas de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra foram dentro delas. Triste. Você vê um crente que tem a alma de sodomita. Aquelas filhas dele fizeram coisas terríveis aos olhos de Deus. Ele perdeu tudo, irmãos. A salvação era para toda a sua casa, mas eles não deram crédito à voz de Ló. Perdeu a presença de Deus, mas pela misericórdia Deus vai lá, usa Abraão para interceder por eles. E mesmo assim, as filhas de Ló saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saíram delas, e geraram filhos inimigos do povo de Deus. Geraram filhos inimigos de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, os meus filhos vão servir ao Deus vivo e verdadeiro. E eu profetizo também que os teus filhos, você, meu irmão, vai servir ao Deus único e verdadeiro. Mas não se esqueça, a decisão é sua. Por mais que Abraão tenha feito de tudo, qual foi a escolha dele? Ficar em Sodoma e Gomorra. Às vezes tua mãe está orando por você, está intercedendo por você, mas você não quer nada, rapaz. Às vezes seu tio está ali orando por você, sua mãe está ali de joelho por você. Deus já te deu milhares de livramentos, Deus já restituiu você várias vezes, mas você continua nas portas de Sodoma e Gomorra. Enquanto, meu irmão,
Abraão estava ali sacrificando junto ao sacerdote Melquisedeque, vivendo uma vida íntegra. Seu sobrinho estava no mundão, mesmo conhecendo a palavra.